Amém. Então, irmãos, nós estamos finalizando hoje, né, o estudo de número 7, a inspiração da Bíblia. Nós vamos primeiro orar, né, para a gente poder caminhar para essa lição que foi tão importante do ponto de vista da nossa fé, mas eu vou pedir para essa noite, eu não sei, a pastora Eliana, você pode orar? Pode abrir o microfone e orar por nós nessa noite? Pastor, Amém, amém. aleluia, Jesus. Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós louvamos, engrandecemos o teu nome nessa noite, Pai. Amém, Jesus. E pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, Amém, Jesus. que o Senhor possa, Deus, abrir, Pai, o nosso entendimento, Senhor, Amém, Senhor. para que a gente venha entender, Pai, a tua palavra, Senhor, e praticá-la, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai, esse estudo, Senhor. Derrama do teu grande poder, Senhor. Que no decorrer desse estudo, Senhor, que o Senhor esteja derramando, Senhor, bênçãos sem medidas, Senhor, sobre cada um desse grupo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o pastor Lúcio, Pai. Está na direção, Pai, desse trabalho, Senhor. Pai, Senhor, entra, Pai, com providência na vida dele, Pai. Amém, Jesus. Senhor, o Senhor sabe, Pai, do que ele precisa. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos nas suas mãos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E amém, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Louvado seja o Amém. nome do Senhor. Amém? Então, hoje nós estamos iniciando, né, o estudo de número... na verdade, finalizando o estudo de número 7, a inspiração bíblica. Eu vou compartilhar a tela aqui com a apostila com vocês. Vou compartilhar aqui. Acho que é aqui. Deixa eu... tá aqui. O primeiro que eu não tinha visto. Vocês conseguem ver, né? Então, hoje nós estamos finalizando o estudo de número 7. E a gente vem falando aqui, ao longo dessas últimas 3 aulas, né, essa é a quarta aula, sobre a questão da inspiração bíblica, né? Na igreja nós temos falado todo domingo, nos últimos domingos, sobre a questão das bases da fé protestante, de como isso afeta diretamente a nossa vida, né? De que maneira nós somos afetados por essas declarações de fé e como isso é importante para a nossa formação como cristão. Pode parecer bastante sutil a respeito daquilo que é a inspiração bíblica. Para a gente é tão natural nós crermos efetivamente que de Gênesis, né, a Apocalipse, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Mas a verdade é que, ao longo do tempo, a Bíblia tem, não obstante a sofrer ataques externos, né, dos mais diversos ao longo da história, tem sido cada vez mais comum a corrupção desses valores dentro da própria igreja, né? Algumas heresias se levantam no nosso meio nos últimos tempos, onde tentam colocar de maneira muito sutil, muito quase que imperceptível, em questão a autoridade das escrituras, né? Hoje nós vivemos num tempo onde muitas vezes sendo na filosofia a gente fala um pouquinho sobre a questão de sofisma. O sofisma é uma mentira que ela tem aparência de verdade, né? A escola sofista, o apóstolo Paulo, ele ao longo do seu ministério, ele combateu de maneira muito clara, que de maneira muito grosseira, tá? É aquela história de que uma mentira contada, por exemplo, né, 30 vezes, 10 vezes, sei lá, 50 vezes se torna uma verdade. Não, uma mentira sempre vai ser uma mentira, independente de quantas vezes ela seja contada. Mas os sofistas, eles gostavam de deturpar os argumentos, porque era o discurso pelo discurso, a argumentação pela argumentação propriamente dita. Então, não importava se o que você falava era verdade ou não, tinha fundamento ou não, se era
condizente com aquilo que era a base de crença ou de conhecimento ou não, desde que seu argumento fosse suficientemente bom para convencer outras pessoas de que aquilo que você estava falando era verdade ou tinha base de verdade. Então, a Bíblia ela tem sofrido ao longo dos últimos anos, principalmente a partir talvez desses últimos 10 anos, talvez nunca com tanta intensidade do ponto de vista de dentro da igreja, um afastamento, um esfriamento em relação àquilo que é a base da palavra de Deus e aquilo que algumas pessoas têm vivido sobre o pretexto de ser o evangelho. Então, alguns sofismas são criados, nós já falamos sobre eles aqui, a gente pode falar outras vezes, sob o ponto de vista do amor, por exemplo. Ah, não, porque Deus é amor, então, já que Deus é amor, você parte de uma falsa premissa, de um falso pressuposto. Não, Deus é amor, ele é amor, logo ele aceita todos do jeito que as pessoas são. Deus ama todo mundo. Então, Deus não tem porque, se eu vivo uma vida que, de alguma maneira, a igreja identifica como sendo equivocado ou errante do ponto de vista bíblico em termos de pecado, não, isso não pode acontecer, não, porque Deus é amor, então logo Deus ele me ama da maneira como eu sou. É um sofisma no sentido de que não deixa de ser verdade, Deus ele é amor, mas o amor de Deus, ele requer ou ele estabelece algumas premissas para esse amor. O amor de Deus é aceitar a todos do jeito que nós estamos e que nós cheguemos a ele da forma como nós somos e estamos. Mas de maneira nenhuma Deus estabelece que esse amor ele é condicionado a uma aceitação do nosso estado natural, mas tem que haver uma transformação do nosso entendimento. A gente tem falado sobre isso constantemente, sobre a metanoia, a transformação do entendimento, sobre a percepção daquilo que é pecado e que é inegociável e pelo menos a tentativa, o desejo do nosso coração de viver uma vida em santidade para Deus. Santidade é um termo bastante importante de nós definirmos, porque muitas das vezes as pessoas tentam determinar aquilo que é ou não santo, né? Santidade nada mais é do que separação. Tudo aquilo que é santificado é algo que é separado para Deus. Quando Deus separa algo ou alguém para ele, aquele objeto, aquela pessoa, ela está santificada, ela está separada, ela está em santidade por conta do Senhor. Quando nós entendemos que a nossa vida é de santidade, ela mas eu vou abrir um parênteses aqui do que eu falei domingo. Ela tem muito a ver, obviamente, com oração, com jejum. Nós precisamos exercitar isso. Leitura da palavra, estudo da palavra, conhecimento, uma vida com Deus, isso é óbvio. Mas quando a santidade, ela precisa ser, antes de mais nada, uma decisão, talvez essa seja a melhor palavra, do seu coração em se separar para Deus. E aí, quando você toma essa decisão no seu coração, todas essas outras coisas, elas passam a ser consequência da sua decisão. A partir do momento que você se separa para Deus, você começa a ter prazer e desejo de ler a palavra de Deus, porque é a forma como você conhece melhor a Deus. A partir do momento que você toma uma decisão no seu coração de se separar para Deus, separar de quê? Do mundo, de você entrar em santidade em relação ao que é o mundo, você passa a ter desejo no seu coração de ter uma vida de oração, que você entende que orar é falar com Deus, é você ter um relacionamento com Deus, e você sente desejo em orar. A partir daí você sente desejo ministerial, desejo de atuar na igreja. Todos nós somos chamados de maneira indiscriminada, todos nós, todos os crentes em Cristo Jesus, todos os nascidos de novo, isso é uma palavra que se usa muito pouco hoje em dia, crente nascido de novo. O próprio termo, né, quando Jesus fala, olha, lembra de João lá no discurso com Nicodemos? Nicodemos fala, mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Não. Aquele que nasce do Espírito, ele é Espírito. Nós cristãos, nós nascemos de novo. E nascer de novo já implica obrigatoriamente uma mudança de comportamento nesse aspecto. Significa que Deus não aceita quem você era. Você sepulta essa velha criatura no batismo e nasce para ser filho de Deus. E aí, de acordo com os padrões de santidade daquilo que Deus estabeleceu. Então, quando você entende isso, a sua vida com Deus, ela passa a ser muito mais profunda, muito mais consistente em relação àquilo que você crê.
Porque você não crê simplesmente por um argumento mental. Não é simplesmente uma lista de coisas que você acredita. É algo que você é. Você é crente, você é cristão, você é cristão nascido de novo. Você decidiu no seu coração caminhar com Deus. E quando você decide isso, todas as outras coisas acabam sendo naturais, né? Você passa a ter uma vida com Deus, você passa a ter um ministério com Deus, você passa a ter uma vida de oração com Deus, você passa a ter um tempo com o Senhor e você passa a ter claramente que a Bíblia é a definição da Bíblia, é aquilo que é inspirado pelo Senhor, que a Bíblia é inspirada por Deus, propriamente dito. Então, nesse aspecto, quando nós colocamos isso diante do Senhor, quando a gente coloca essas coisas diante do Senhor, naturalmente a gente crê que a palavra de Deus ela é inspirada, toda ela, conforme está definido em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Qual é o grande problema? Por que eu estou falando todo esse discurso? Quando as pessoas começam a negociar com a palavra de Deus, negociar com a Bíblia, negociar com a inspiração da palavra de Deus, você tem uma abertura de porta muito grande para um esfriamento espiritual ou para um desvio daquilo que Paulo chama da doutrina dos apóstolos, da sã doutrina, que é aquilo que é estabelecido na Bíblia. Nós vivemos numa sociedade, e isso é importante, por que eu sempre bato ou falo muito em relação a essas coisas? Nós vivemos numa sociedade pós-moderna, né? O que isso implica? Grosso modo, nós tivemos há muito tempo atrás, do ponto de vista como sociedade, deixa eu compartilhar uma telinha aqui para facilitar a nossa, a nossa, o nosso entendimento. Deixa eu abrir uma tela de desenho. Deixa eu transferir para cá a chamada para vocês verem a tela. Vocês conseguem ver a minha tela aqui agora, né? Não, pastor. Não, pastor. Boa noite, não. Agora foi. Acho que agora foi. Realmente Agora foi. sim. Então, nós vivemos numa sociedade pós-moderna. O que significa isso? Eu não vou precisar datas aqui exatamente, mas só para que a gente entenda. Então, partindo do princípio ali que a gente teve a sociedade ocidental, né? Judaico-cristã. Ela parte de Cristo, né? Nascimento de Cristo e até os tempos de hoje, certo? Então, se você lembra das aulas de história que você teve na escola, você vai ter ali um período inicial ali, onde a igreja ela começa, né, a partir de Constantino, 300, se torna a religião oficial do Império Romano e você tem uma crescente da igreja com alguns marcos importantes. Mais ou menos aqui em 1517. Em 1517 você tem a Reforma Protestante, 1517. Aqui você tem a propagação, a conversão de Constantino em 300 depois de Cristo. E aqui você tem um período de expansão da igreja, propriamente dito. Nesse período aqui, né, a igreja era a única católica, apostólica romana, até que há essa cisão com a igreja católica, ela segue uma linha, e nós protestantes, após rompimento, seguimos em outra. Fato é que, do ponto de vista histórico, nesse período aqui, mais ou menos, tá? Não vou precisar, mas nesse período aqui, era toda aquela parte que nós conhecemos como período feudal, lembra disso da escola? Período feudal, os poemas feudais, a gente estuda isso em literatura, né? Escola parnasiana, né? O homem desejando voltar para o campo, já a partir ali da Revolução Moderna.
começo da Revolução Industrial. Você tem toda uma estrutura é, 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 histórica, literária, acontecendo ao longo desse processo. E aí, pós esse período aqui, normalmente, a gente entrou aqui, chama a Idade das Trevas, né? Onde o homem não tinha conhecimento, que eles viviam para Deus. Você tem a partir daqui o que eles chamam do período moderno. Tá? E aí você vem toda aqui a escola do iluminismo, cientificismo, né? Aí quando você vê aqui a escola iluminista, né? Você vê os grandes pensadores do iluminismo moderno, o crescimento da razão sobre a fé. Você tem essa parte aqui, mais ou menos, são os grandes marcos, tá? Dessa estrutura. Quando nós chegamos aqui, mais ou menos, na Revolução Industrial, a gente vai até mais ou menos a segunda Revolução Industrial, e aí já um pouquinho ali, a partir do início do século, já pós-guerra ali, a gente já começa a ter nuances de uma sociedade pós-moderna. Então você tem aqui modernismo, e aí você tem mais ou menos aqui, eu não estou precisando das datas para não correr em erro aqui, para a gente não se perder. Mas, grosso modo, é isso, e aí você tem uma escola aqui pós-moderna. Então aqui você tem o iluminismo barra modernismo, e aqui você tem uma escola pós-moderna. Por que eu tô enfatizando essa estrutura? Justamente aqui, nesse período aqui, um homem vivia voltado para Deus. Né? Errado ou correto, o homem vivia voltado para Deus. Nessa estrutura aqui, o homem ele se volta para a ciência. Então, aqui nasce algumas premissas. Do tipo, olha, tudo aquilo que tudo aquilo que não é provado cientificamente, eu não posso acreditar. Então, aqui a gente tem aquilo que a gente chama de absolutismo, o que é absoluto. Aqui a gente chama daquilo que é relativo, versus relativismo. E qual é o perigo dessas duas questões aqui? Do ponto de vista científico, é muito natural a gente estabelecer o relativismo, porque a gente está fazendo descobertas, né? Nada é absoluto, não existem premissas absolutas do ponto de vista científico. Assim, exemplo bem bobo, né? Do ponto de vista de nutrição, ovo gera colesterol, ovo não gera colesterol. Ovo dá colesterol, ovo não dá colesterol. Exemplo bobo, né? Cientificamente, as coisas modificam, é natural que elas se modifiquem. Porque o homem está aprendendo conforme ele está amadurecendo como um indivíduo. Só que o problema é que esse relativismo, ele também, por conta desse período na Idade das Trevas aqui, né, onde a igreja tinha uma mão muito pesada sobre o controle sobre o Estado, interferência. Né? A partir de 1517 você começa ali meio que a separação entre igreja e Estado, Estado laico, começa a parte da economia, né? A partir do protestantismo, as escolas econômicas, enfim, tem o capitalismo, né, fundado. Então, assim, você tem uma série de questões. Só que o que acontece? O relativismo, ele até certo ponto, ele é necessário. Só que ele começa a avançar sobre uma estrutura de fé. E aí, a partir do momento que você diz que tudo é relativo, nada é absoluto, que você tira essa premissa, você começa a ficar sem parâmetros para absolutamente nada. É a famosa frase de que cada cabeça uma sentença, ou cada verdade, cada um tem a sua própria verdade. Não, isso é um pensamento moderno, pós-moderno. É óbvio que eu não estou dizendo no olhar micro, não estou falando do convívio social em si, mas de maneira mais macro, não, para nós cristãos, não é cada um possui uma verdade, existe uma verdade, essa verdade é Cristo, essa verdade é Deus e a sua palavra. A partir disso, dessa constatação, a gente crê que Deus ele é absoluto, ele não é relativo em nenhum aspecto. Não existe relativismo em Deus. O que eu estou dizendo? Por exemplo, a minha posição política.
ela pode ser relativa. Por exemplo, eu posso mais de uma outra forma, penso de um jeito, nesse aspecto penso de outro. Essa é uma questão. Agora, o que não pode ser relativizado são as verdades bíblicas. Por que eu estou dando essa volta toda para colocar essa questão do pós-moderno? Cada vez mais, Deus começou a ser questionado pela estrutura dita científica, e que a gente já viu lá, se você não lembra das aulas iniciais sobre teologia, e que nada impactam da modo como a gente crê em Deus e na forma como a gente crê em Deus. Não é a ciência, quando você tem uma base bíblica cristã de fé, ela de maneira nenhuma ela vai necessariamente contra aquilo que nós cremos, salvaguardado as premissas que nós temos de fé em relação a Deus. Então, nessa sociedade, eu vou concluir, Naji, e abro espaço para você. Nessa sociedade pós-moderna, o que é pós-moderna? Nós já passamos da modernidade, né? Da era moderna, da revolução industrial, revolução econômica, já caiu Guerra Fria, a gente está num outro momento, né? Quase de um globalismo econômico, de toda essa estrutura. Essa sociedade ela se caracteriza por conhecimento muito raso a respeito de muitas coisas, e um conhecimento muito abrangente. A informação nunca foi tão disponível, mas as pessoas nunca souberam tão pouco sobre tanta coisa. As pessoas não evoluíram no seu aprofundamento da sua estrutura de conhecimento. E aí, essa relativização, que eu estou dizendo é onde a gente vai entrar, ela acaba permeando a igreja ao longo do tempo, onde você vai ver diversas estruturas eclesiásticas declarando, por exemplo, que a Bíblia precisa ser reformada. A Bíblia ela tem umas partes que ela é inspirada, tem outras que não. De maneira geral, você começa a ter uma tentativa de relativizar aquilo que não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de flexibilização do ponto de vista da palavra de Deus. Deus é santo, ponto. Deus requer de nós santidade, ponto. Mas Deus me ama, ama. E eu posso viver da forma como eu quero? Não. A Bíblia, ela não negocia nesses aspectos. Até porque essa relativização do relacionamento com Deus, ou do próprio Deus, ela traz um descompasso para as pessoas do ponto de vista de identitário, de certo e errado, daquilo que é o limite do ser humano em muitos aspectos, né? Eu vou deixar a Nádia falar agora, mas eu quero colocar esse ponto só para que a gente entenda da gravidade, da necessidade da gente ter a Bíblia como regra de fé e sua inspiração ser inegociável. Porque quando nós tiramos Deus da equação, ou relativizamos a participação de Deus na equação, isso tem um efeito em cascata muito pesado, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista do indivíduo na igreja ou fora da igreja. Pode falar, Nádia, por favor. Não, o senhor falou tudo agora. Realmente, para mim, que sou leiga, né? Eu acho que são os princípios e valores, né? Que estão sendo negociados, debatidos e que jamais poderão ser debatidos. Uhum. Os princípios e valores de Deus, os mandamentos, como a gente deve se portar, como a gente tem que, enfim, caminhar, sabe? Como é que vai ser a nossa vida na fé, como a gente alimenta a nossa fé. São coisas que a gente não pode negociar. O mundo pensa de uma forma, o mundo, ele, não é isso? Eles Isso. negociam tudo, entendeu? Mas nós não, nós realmente, nós não somos melhores, mas nós somos separados, né? Somos diferentes porque somos separados. Seria isso, pastor? Exatamente. Porque o que acontece? O que eu estou tentando falar aqui com isso tudo? É muito engraçado, e eu quero uma reflexão sobre vocês do ponto de vista da inspiração da Bíblia e, obviamente, de uma vida com Deus. Nessa estrutura toda, eu vou dar só um exemplo simplório. Se você tira as travas morais da sociedade, que somente Deus estabelece no coração do homem, que emanam da palavra de Deus, você a relativização daquilo que está estabelecido a partir de Deus
fica comprometido em todos os aspectos da sociedade. Crendo ou não crendo, confessando Jesus ou não como Senhor e Salvador da sua vida, colocando Deus como razão, causa central de todas as coisas, por mais que a ciência ou qualquer outro tipo de pensamento tente negar, Deus ele está no centro das travas morais da humanidade. Ele está no centro. A gente pode discutir qual Deus, que Deus. Eu estou falando o seguinte: o senso moral do homem já aponta para que o homem é diferente em muitos aspectos em relação àquilo que é uma teoria natural de evolução. Quando o homem tenta relativizar a respeito de Deus, por isso que é indesculpável, é inaceitável quando alguém tenta relativizar a respeito da palavra de Deus. Porque é a revelação clara de quem é Deus, de quem Deus se revelou para nós e da maneira como Deus se revelou para nós. Quando eu tento tirar, de alguma maneira, essa trava da palavra, a trava de inspiração bíblica, é como se você desmontasse um castelo de cartas. É um efeito dominó. Porque a partir do momento que você diz, olha, sei lá, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, mas Jesus não era o Filho unigênito de Deus. Não era Deus. Jesus era um homem qualquer. Você tirou, você relativizou essa parte, tudo, a doutrina de salvação toda cai em cascata. Quando você relativiza o pecado, o que Deus estabelece como pecado, como Deus estabelece como sendo verdade, todo o resto se torna maleável. E aí cada um de nós poderia ter a clara disposição e o direito de fazer o quê? De manipular a palavra de Deus. Então, nesse sentido, quando nós entendemos e voltamos efetivamente para a palavra de Deus, nós precisamos entender ela como um todo único e indivisível. A palavra de Deus ela é toda ela inspirada. Toda ela é princípio, meio e fim de todas as coisas. É a revelação específica de Deus para a humanidade. Toda a humanidade sabe que existe um Deus. Aponta, mas já falamos sobre isso. Mas pastor, você está falando que você é crente. Não estou falando que eu sou crente. Se você tiver o mínimo de capacidade e honestidade intelectual, você olha para a humanidade. A grande maioria da humanidade não é de ateus. A grande maioria da humanidade é de pessoas que acreditam em Deus. Eu não estou dizendo aqui em Cristo, não estou dizendo aqui no Senhor, eu estou dizendo assim, acredito em Deus. Qualquer tipo de Deus, um Deus energia, um Deus céu, um Deus Gaia, um Deus terra, um Deus sol, vários deuses, muitos deuses, um Deus vácuo, um Deus macaco, um Deus chimpanzé, um Deus Buda. Acredita em alguma coisa. A humanidade acredita em Deus, não importa a forma que esse Deus, ou a forma de ser algo, alguém, ou alguma coisa, ou alguém. A própria humanidade, ela claramente, ela mostra o seguinte: o homem reconhece Deus de maneira clara. As nossas leis morais, as nossas leis civis, por consequência, de estruturação, elas acabam emanando desse nosso senso de certo e errado, de correto e incorreto. Sendo que, quando nós olhamos para a humanidade e reconhecemos que o homem ele é inclinado para Deus, essa é a revelação geral de Deus. Toda a humanidade tem essa percepção. Que existe algo maior que nós, algo maior do que ele mesmo. E a palavra de Deus é diferente da revelação geral, ou afunilando, ou vamos dizer assim, afinando essa revelação geral, ela é a revelação específica de quem é esse Deus. Uma coisa é a humanidade, ela olha e fala, olha, tem algo, alguém maior do que eu, existe um algo, alguém, alguma força, qualquer coisa, existe um Deus, alguém, algo que é maior. A própria criação declara isso a respeito de Deus.
Agora, quando nós viemos para a palavra de Deus, é Deus dizendo: olha, tá vendo essa falta, esse vazio, essa necessidade de algo mais que é insaciável, que você não sacia com festa, você não se sacia com namoro, você não sacia com drogas, você não sacia com dinheiro. Esse vazio, essa necessidade de algo, de sempre querer. Então, esse buraco, ele só é preenchido por mim. E eu sou esse Deus. É o que Deus se revela a Moisés. Eu sou Yahvé. Eu sou aquilo que sou. Sou o princípio e o fim de todas as coisas. Eu sou Deus e não há nenhum outro fora de mim. E a Bíblia é a inspiração de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Nós cristãos, protestantes, reformados, nascidos de novo, nós não negociamos com a palavra de Deus. Nós não abrimos mão dela em nenhum aspecto nesse princípio. Porque a partir do momento que você abre mão sobre algum aspecto, se você não entende, se você não compreende, se você tem dúvidas, você precisa aprofundar no conhecimento. Você precisa entender um pouco melhor. Pedir a Deus esclarecimento. Mas jamais tirar, deturpar, transformar, adequar, adaptar a palavra de Deus para aquilo que nós queremos como regra de fé. Esses desvios da doutrina da inspiração, eles são muito perigosos. Ah, mas é porque as pessoas não têm conhecimento. Eu vi e vejo hoje homens com grande conhecimento, homens que eu admirava, que se perderam nesse processo. Relativizaram, tentaram adequar o mundo, a palavra de Deus à sociedade que nós vivemos, pós-moderna, e se perderam nesse caminho. A sociedade, ela sempre foi mutável ao longo do tempo. Hoje que nós acreditamos ser equivocado, um tempo atrás não se acreditava e pode ser que volte a não ser acreditado de novo. Pode ser que o entendimento mude. Mas, se você olhar para toda a sociedade humana, e eu digo sociedade de países, culturas, você vai perceber de uma nuance muito clara de que o homem tem algo que é quase que uma linha guia para todas as sociedades, óbvio, com algumas distorções, mas a grande maioria das sociedades tem esse cordão moral, essa percepção moral do certo e do errado, do que é bom e do que é mal. E a Bíblia é a manifestação de Deus sobre justamente essa natureza do homem. Por isso que a inspiração da Bíblia para nós, cristãos, crentes, nascidos de novo, que acreditam em Jesus como seu Senhor e Salvador, e que além dele não há nenhum outro que possa salvar ao homem perdido, nós não negociamos com absolutamente nenhuma parte da Bíblia. Nenhuma parte da Bíblia. Isso é importante que nós tenhamos isso em mente, porque nós, às vezes, estamos inseridos numa cultura, numa situação onde a gente sofre esse tipo de influência, ou sofre esse tipo de comentários, só que a gente não percebe o meio no qual a gente está inserido. Na sociedade, de maneira geral, sociologia também, vamos colocar do ponto de vista sociológico, você tem dois papéis fundamentais, ou de influenciado ou de influenciador. Normalmente é uma troca bidirecional. Mas não aceitem, nós como crentes em Cristo Jesus, nós não podemos olhar para o mundo e aceitar do mundo tudo que vem de maneira displicente, de uma maneira inocente. Eu falei sobre isso quando eu preguei sobre só a Escritura, que a Bíblia fala, em Provérbios, fala muito sobre isso, sobre o sábio, sobre o prudente, sobre o ignorante, não, sobre o tolo e sobre o simples. A Bíblia define em Provérbios sempre mais ou menos esses três. O sábio é aquele que aprendeu o conhecimento de Deus e avançou ainda mais. Ele chegou a um nível a mais. Esse é o sábio. O prudente é aquele que aprendeu de Deus e ele não extrapolou esse conhecimento, mas ele resguardou a sua prudência em Deus. Ele está ali guardado, amarrado
na regra de fé dele, daquilo que Deus estabeleceu para ele. O tolo é aquele que ignora completamente a palavra de Deus e vive a sua própria vontade. E o simples, que a Bíblia fala que transforma o simples em sábio, que a palavra de Deus é capaz de transformar o simples em sábio. Eu já falei isso na pregação e vou repetir aqui. O simples, a palavra no original, é mais ou menos uma pessoa que tem a sua mente aberta para tudo. Como se... Imagina que você está no corredor da escola e você ouve um barulho dentro de uma sala e a pessoa vai lá olhar. Ele simplesmente está com a mente aberta para absolutamente tudo, recebe tudo e não filtra absolutamente nada. A Bíblia, você precisa internalizar essas premissas. A Bíblia ela é inegociável. E aí eu vou ler o texto aqui para a gente caminhar para o texto. Uma definição abrangente da inspiração seria: Deus supervisionou os autores humanos da Bíblia para que compusessem e registrassem sem erros sua mensagem à humanidade, utilizando as palavras de seus escritos originais. Isso significa que Deus não ditou as palavras da Bíblia, algumas vezes até fez, para os escritores, mas supervisionou soberanamente para que o uso de suas capacidades mentais e habilidades compusesse material que fosse verdadeiro. João 17:17, e que fosse o que Deus deseja nos revelar. Se nós colocarmos aqui, eu vou abrir esse texto de João 17:17, é importantíssimo que você tenha na sua convicção de fé, porque a primeira coisa que você vai ter abalado sempre em qualquer argumento sobre qualquer situação é a sua crença sobre a Bíblia. João 17:17 diz: santificai-vos na verdade. Lembra, santificar é se separar. Se separem, se consagrem na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificai-vos na verdade. Se separem. Sejam separados na verdade. O que nos separa do mundo é a verdade. E o que é essa verdade? É a sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Então, nós não negociamos de maneira nenhuma com a palavra de Deus. Sob nenhuma circunstância. Homens e mulheres antes de nós morreram para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecermos e ouvirmos do evangelho da salvação. Ah, pastor, está dizendo que eu tenho que ser radical, xiita, morrer. Não, não é sobre isso. Se necessário for, é uma coisa. E eu não estou falando nada de movimento político, esquerda-direita, essa bagunça que virou aí nos últimos tempos. Nada disso. Estou falando o seguinte: a nossa regra de fé ela é clara, ela é a palavra de Deus e ela é inegociável. Inegociável. Sobre todos os aspectos. Se claramente vai contra a palavra de Deus, nós não aceitamos, nós não negociamos. E aí, onde vem essas doutrinas que são muito sutis dentro da estrutura cristã hoje em dia? São 4 grandes desvios. Na verdade, perdão, são 6 grandes desvios. A gente chama de natural, mística, inspiração, parcial, conceitual e neo-ortodoxo. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas vou abrir agora para vocês fazerem alguns comentários ou algumas perguntas para que eu possa caminhar aqui para essa outra parte aqui e nós falemos a respeito disso. Alguém? Não? Vocês estão aí, né? Vocês estão aí, né? Estou, Sim. pastor. Sim, senhor. Sim, Com a voz estamos. ruim. Amém. Amém, pastor. Amém. Então aqui a gente vai ver algumas dessas questões. O desvio da doutrina da inspiração. Inspiração natural. Crê que os autores escreveram sem a supervisão de Deus. Ou seja, é a mais comum. Deus não inspirou as palavras, a Bíblia está no mesmo patamar de outros escritos e exclui a inerrância e a infalibilidade. Então, a inspiração natural. A Bíblia é mais um livro comum como qualquer outro livro. Então, Deus não falou nada ali.
a Bíblia está no mesmo patamar de outros escritos e ela exclui a inerrância e a infalibilidade. Quer dizer, a Bíblia erra e a Bíblia é falível. Segundo desvio de doutrina de inspiração, a mística. Crê que a Bíblia foi escrita por homens cheios do Espírito Santo. Então, está vendo como é que é parecido? Mas, de igual modo, outros escritos, como os dos pais da igreja e grandes homens durante a história, nesse caso, os outros escritos seriam tão inspirados quanto a Bíblia. Os livros da Bíblia não são infalíveis e a Bíblia representa uma importante literatura religiosa que pode, inclusive, conter a mensagem de Deus. Ou seja, ela pode ter a mensagem de Deus, mas não necessariamente ela é a mensagem. Outros livros são tão inspirados quanto a Bíblia. Isso daqui, por exemplo, a inspiração mística da Bíblia é um dos pontos, por exemplo, onde nós divergimos claramente da Igreja Católica Apostólica Romana, que acredita que os escritos, as bulas papais, os escritos posterior à Bíblia têm o mesmo nível de inspiração, e, por exemplo, com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que crê, por exemplo, que os escritos de Ellen G. White, por exemplo, eles têm os mesmos, ela tem a mesma inspiração bíblica. Dos Mormons, que no livro de Mormon tem a mesma inspiração bíblica. Então isso esse conhecimento vai dividindo, vai distanciando a gente de outras estruturas de religião que se declaram cristãs, no sentido de seguir, por exemplo, pode ter algumas delas, como o kardecismo. Segue o Evangelho segundo Kardec, tem o mesmo livro, o mesmo nível de inspiração da Bíblia. É uma revelação adicional. Então, essas questões vão distanciando a gente, distinguindo a gente de outras formas de crer. Até aqui alguma dúvida do que eu coloquei? Não, pastor. Não. Não? Bom. Em relação a isso, né? Então, o próximo ponto aqui é nível de inspiração. E aí, tá vendo que como são bastante nuances que são parecidas, mas tem diferenças. Creio que algumas partes da Bíblia são mais inspiradas que outras. Toda a Bíblia seria inspirada por Deus, porém, com diferença de grau de inspiração entre partes. Por exemplo, existe um evangelho hoje que é pregado, onde simplesmente uma boa parte das igrejas desconsideram, por exemplo, o Antigo Testamento. Não, o Novo é mais inspirado do que o Antigo, ou que o Velho Testamento. O Novo tem... Não, toda ela é a palavra de Deus. É óbvio que nós reconhecemos, temos estudado aqui na Escola do Discípulo, que existe uma revelação gradual. Você não tem o mesmo nível de revelação em Gênesis que você tem já nas cartas apostólicas. Por quê? Porque tudo lá atrás apontava para Cristo. É óbvio que quando Deus fala a Adão e Eva, que Eva vai ter um filho que a descendência dele seria inimigo da serpente, que a serpente feriria o calcanhar do descendente de Eva, mas Eva, a descendência de Eva, esmagaria a cabeça da serpente. Claramente, Adão e Eva não tinham a percepção de que já havia ali uma profecia, direcionamento a respeito de Cristo e a respeito de ele esmagar a cabeça de Satanás e Satanás ferir o seu calcanhar, né? Que foi quando Jesus sofreu na cruz, toda a Via Cruz. Então, a Bíblia gradativamente vai aumentando esse nível de revelação, vai apontando em direção aos sacrifícios judaicos, pelo Cordeiro Imaculado, com o sangue que fazia a expiação do pecado, a expiação do pecado, né, através da expiação do propiciatório. Nós falamos sobre isso domingo. Então, toda a Bíblia ela é igualmente a palavra de Deus. Não existe mais ou menos. O que existe é uma revelação gradual sobre do Antigo para o Novo Testamento. O que nós fazemos é ignorar o Antigo? Não. É olhar o Antigo sobre a lupa do Novo Testamento, porque agora a revelação está completa. O mistério que Deus guardou durante todos esses séculos, que não foi revelado a ninguém. Lembra daquela palavra? Ninguém jamais viu o coração, o que Deus tem planejado. Essa palavra que as pessoas usam para falar, não, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração nenhum alcançou o que Deus tem planejado para nós. A pessoa fala que isso porque é para a nossa vida também.
Mas isso é sobre a igreja. A maior revelação de Cristo foi, a maior revelação de Deus foi a vinda do Cordeiro e a constituição da noiva. Deus alcançou, através do sacrifício de Cristo, não somente uma geração, uma descendência, não somente judeus, não somente Abraão, não somente sua família, mas Deus, de uma vez por todas, alcançou toda a humanidade, abriu uma porta de salvação para toda a humanidade. E isso, esse é o mistério que em Efésios Paulo fala, o mistério de Deus para isso é essa nova vida, essa nova identidade, essa nova criatura para aqueles que recebem a Cristo. Deus não somente nos livrou do salário do pecado, que era a morte, mas nos transformou em filhos de Deus. Essa é a revelação. Então, o que nós fazemos hoje é olhar o antigo com a lupa do novo. Existiam lá atrás as leis morais, as leis de organização do povo judaico, mas a lei, os 10 mandamentos, a lei mosaica foi abolida de maneira nenhuma. Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio cumprir a lei. A lei, ela permanece o quê? Nos mandamentos que Cristo deu. Os 5 primeiros itens falam sobre seu relacionamento com Deus. As 5 primeiras leis, as 5 primeiras leis das 10 leis, né? Das leis mosaicas. E as outras 5 falam do seu relacionamento com o próximo. Jesus resume tudo isso de maneira muito incrível. Ele fala, olha, tudo que você tem ouvido é amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus ainda fala de novo, eu vou sempre ressaltar isso. Fala, não, eu vou dar um novo mandamento. Que o segundo, que é amar a Deus, amar o seu próximo como a ti mesmo, eu te dou um novo mandamento. Que vocês não amem como a ti mesmo. Que até nesse amor vocês têm dificuldade. Amem como eu vos amei. Se ame seu próximo como eu vos amei. Então, nós cremos que toda a Bíblia é inspirada. Não existe não olhar para o Antigo Testamento. Não existe não considerar o Antigo Testamento. Isso é uma discussão muito profunda. Porque hoje é uma discussão que é muito clara sobre dízimos e ofertas na igreja. Porque o dízimo só está lá em Malaquias, no Antigo Testamento. Não. Irmãos, eu vou abrir outro parênteses aqui. Nós cremos em dízimos e ofertas, e nós cremos que essa oferta tem que ser feita de maneira voluntária, do seu coração. Ninguém vai botar uma arma na sua cabeça para você dizimar na igreja. Ninguém vai botar uma arma na sua cabeça para você... Não. Mas a Bíblia fala sobre isso. Mas no Novo Testamento, no Novo Testamento, a discussão, se você quer evoluir em relação a isso, Atos capítulo 2, com derramado do Espírito Santo sobre a igreja, sabe qual era o padrão da igreja cheia do Espírito Santo? Não era dar 10%, era dar tudo. A Bíblia fala que as pessoas chegavam e davam tudo, vendiam suas casas. É óbvio que ninguém está incentivando a fazer nada disso, não é sobre isso. O que eu estou dizendo é, se lá atrás era 10%, no Novo Testamento a presença do Espírito Santo de Deus e a urgência de expandir o reino trouxe 100%. Com certeza, ninguém fala de 100%, mas com certeza também a questão da lei era 10%, a gente crê em dízimo e oferta, mas hoje a maioria dos cristãos, tudo bem, tem gente que diz, tudo bem, eu não acredito em dízimo e oferta, acho que não é obrigatório, né? Porque no Novo não fala, eu estou dizendo que no Novo mostra para você que as pessoas faziam mais, mas aí fica nesses dois termos, o padrão é não dar, o padrão é não fazer, é não contribuir para o reino. Não fala nada. Não, então não vou fazer nada. Eu não aceito nem que é 10, não aceito nem que é 100. Então... Só que o padrão não é não fazer. O padrão é um coração para Deus, um coração alegre para o Senhor. Ele tem prazer em contribuir na obra do Senhor. E aqui não vai nenhum discurso, irmãos. Eu estou falando muito claramente para não ter nenhuma dúvida. Aqui não vai nenhum discurso de catequização a respeito de dízimos e ofertas. Nós queremos que Deus provê todas as coisas. O que eu estou dizendo é do seu coração para do seu coração para Deus. Porque pastor tá falando. Não, meu irmão, eu sou muito tranquilo em relação a isso. A obra é de Deus, é Deus que dá os recursos, é Deus que provê todas as coisas. É o Senhor que chama, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que faz. É o Senhor. Sim. Não precisa ter um discurso de forçamento sobre dízimos e ofertas. Mas eu também não posso negar, como pastor, o ensinamento. Não posso negar o que a Bíblia fala. Mas é pesado. Aí é o que eu falo, você tem que olhar o Antigo com olhar, o Antigo Testamento com um olhar do Novo. Você vai ver lá Davi falando, quando chega um certo momento da vida dele, que ele vai ofertar
E aí o dono da terra fala, não, te dou todos os bois, te dou tudo, oferta aí o que você quiser. Ele fala, não, eu quero comprar de você, porque eu não vou oferecer nada ao meu senhor que não me tenha custado algo. Porque é sacrifício. É sacrifício. Ofertas são sacrificiais. Só que falar de dinheiro é muito básico, é muito pegar aqui embaixo. Deus quer mais, Deus quer seu coração, Deus quer sua vida. Deus quer você inteiro para o reino, Deus quer você cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Deus quer te dar alegria, Deus quer sua família para ele, Deus quer sua casa para ele, Deus quer seu emprego para ele, Deus quer seu coração, quer sua mente, Deus quer seu sentimento, Deus quer seu humor, Deus quer tudo, Deus quer você para ele. E quando você é 100% dele, você entende que eu falo isso muito claramente aqui em casa. Tudo que nós temos, tudo aquilo que nós construímos, nós somos apenas mordomos, é uma mordomia. É Deus que me sustenta, irmãos. Eu sei disso na minha vida, na minha pele. É Deus que me sustenta. Não é o homem, não é minha capacidade. É Deus que me sustenta. Tem momentos na minha vida que eu achei que, ó, acabou e Deus te sustenta. Então é sobre fazer para Ele, sobre se alegrar para Ele. Um coração que dá com alegria, Deus se agrada. Se o seu coração é pesado, é doloroso para você fazer isso, irmão, a minha sugestão como pastor, nem faça. Nem faça. Ah, pastor, não, meu irmão, nem faça. Ah, mas e a igreja, irmão? Se a gente não puder ficar no hotel, a gente abre uma portinha, a gente reúne num lugar. Se Deus quiser, ele manda recurso. Se ele não quiser também, não manda recurso. É dele, a obra é dele. Não é sobre o que a igreja precisa, é sobre onde está o seu coração. E aí as pessoas ficam se aprendendo nessa inspiração, níveis de inspiração da Bíblia, para dizer sobre uma coisa ou sobre outra. E aí também começa essa guerra, e aí, não, pega lá Malaquias, está vendo? Roubando a Deus nos dízimos e ofertas. Meu irmão, isso é lei, isso ficou lá para trás. Não é sobre isso. É sobre um coração para o Senhor, é sobre a graça de contribuir para o reino, para a expansão. Ah, mas pastor, eu não acredito, porque tem pastor que rouba. Mesmo se você achar que seu pastor, eu estou falando de mim, ou eu, qualquer pessoa, rouba, se você acha que eu roubo, que eu vou pegar o dinheiro para ir viajar com meus. Mesmo sabe que eu te oriento, não é parar de ofertar, não é parar de ter um coração para Deus. Sai da igreja. Procura uma obra onde o Senhor é honrado, onde você tem pessoas que são de confiança, que estão fazendo as coisas para o reino. Mas a gente se pega sofismas para a gente deixar de fazer as coisas. Começa a negociar na nossa vida. Não, isso é pecado, mas é pecado, né? Deus me entende. Não, meu irmão. Se você viver no pecado, você vai para o inferno. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você viver no vício, se você não for liberto das suas vontades, você não é nascido de novo. Não tem jeito. Porque uma água, uma fonte não jorra duas águas. Não jorra doce e salgado. Ou é doce ou é salgada. A Bíblia não é negociável. Nós não negociamos com o mundo, com o diabo e nem com o pecado. Lembra sempre disso. O vídeo de lançamento do ministério não são palavras bonitas a esmo que foram jogadas ali. Quando a gente coloca lá que uma geração que se levanta contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado, não é que a gente é a única da geração, os únicos da geração. Outros irmãos, outras igrejas corretas e honradas fazem isso também. Mas nós somos parte disso. Se existem 7.000 que não se dobraram, nós não somos os únicos, nós não somos todos os 7.000. Mas nós somos 20 que fazem parte dos 7.000. 15 pessoas que fazem parte dos 7.000. Daqueles que não vão se dobrar diante do mundo do pecado. Nós não vamos negociar a nossa fé. Nós não vamos negociar a nossa vida de santidade. Inspiração parcial. Creio que algumas partes da Bíblia foram inspiradas por Deus e outras não. Nesse ponto de vista, o que é inspirado é o propósito da Bíblia. Assim, quando fala de salvação, ela é confiável, mesmo que tenha erros históricos ou científicos. É mais do mesmo. Isso aqui serve, isso não serve, né? Quando Deus fala de salvação em Cristo Jesus, amém. Me serve. Mas quando Deus fala sobre não ter dissensão dentro da igreja, não. Eu gosto mais de não fazer grupinho, de não excluir os outros, de não viver uma vida
de pornografia. Ah, não, isso Deus sabe, né, como é que funciona. Não, eu não consigo. Não, minha irmã consegue. Minha irmã consegue. Eu preguei há 2 quintas-feiras atrás sobre isso, sobre essa questão. O mal do crente hoje em dia é achar que ele aí eu volto na geração pós-moderna. A geração pós-moderna, eu acho muito engraçado. Eu vou acabar porque eu tenho mais 5 minutos. Eu vou abrir para vocês falarem antes de eu terminar. A geração pós-moderna é muito engraçada, essa geração Y, X, sei lá como é que chama, Z, que nós estamos. É uma geração que se acha superior e melhor que todo mundo. Todo mundo se acha muito especialzão. Todo mundo é o bebezinho da mamãe. Geração mimizenta. E eu digo isso assim, não, pastor, porque você é pastor, não. Eu tô falando para você agora, esquece um pouco, pastor. Eu tô falando para você como profissional. Eu já entrevistei, ninguém me contou, não, inúmeras pessoas para cargos de trabalho. Eu já entrevistei, eu não sei nem contar nos dedos. Qual é o cargo? Estagiário. Aí você fala assim para a pessoa, onde você pensa estar daqui a um ano? Ah, daqui a um ano eu penso estar no cargo de gerência. Fernanda compartilhou esses dias comigo sobre isso. As pessoas não respeitam o processo, não respeitam o conhecimento, não respeitam maturidade, não respeitam competência. Não, por quê? Porque todo mundo se acha especial, todo mundo se acha o próximo Bill Gates, é a geração do coachzinho, né? Todo mundo é gênio, só tem gêniozinho no mundo. Todo mundo é gênio. Uma geração que não quer, não pode tocar em pecado, porque senão não fico na igreja, meu irmão. Senão não quero ficar, não, tudo bem, pode ir embora. Assim, você não vai deixar de ouvir a verdade só porque você não gosta. É simples assim. Nós não deixaremos de falar da verdade, de Cristo, que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus muda o homem caído, a mulher caída, que liberta, que cura, só porque as pessoas acham velho demais isso. E aí a igreja começa canhão de luz, som, explosão, show pirotécnico, fogos, stand-up gospel na hora do culto. Tem que entreter. Daqui a pouco tá quase vendendo bilhete igual cinema. Brincadeiras à parte, qualquer dia desse vai descer o pastor da nave da Xuxa. Fogos, artifício, fumaça, né? Obreiro praga, obreiro dengue lá pegando o pastor para levar lá, as obreiras paquita dançando. Vai ser isso. Não falta muito para isso, não. Vocês estão rindo, né? Estão rindo. Mas não falta muito para isso, não. Não falta. Não falta. Não falta. Tô lendo um livro que é tão tá impactando de tal maneira que é uma frase que fala mais, uma parte dele fala mais ou menos assim: hoje em dia, se Deus por intervenção do Espírito Santo acabar com a luz de alguns cultos, fica claro imediatamente que aquele culto não tem nada de espiritual. Que isso, pastor? Não tem nada, porque é fogo de artifício, é luz, é luminária, é fumaça. Assim, eu não tô dizendo que todas as igrejas que fazem isso não são de Deus, eu não estou dizendo isso. É uma crítica sobre nós mesmos. É uma crítica sobre nós mesmos. É uma crítica sobre quem nós somos e como nós queremos ser como igreja. O Ministério do Deuteronômio ele vai ser caracterizado por essa crítica sobre nós mesmos, sobre nós protestantes. Nós não podemos, eu vou falar isso novamente, gastar 1, 2, 3 milhões, 100 mil, 200 mil, 300 mil com iluminação da igreja, quando a 200, 300, 600, 400 metros, não importa, 1 quilômetro, 10 quilômetros, 100 quilômetros, tem irmãos em Cristo, pastores que têm dificuldade para manter a sua obra aberta. Onde tem irmãos em Cristo passando fome. Onde tem missionários abandonados no campo missionário. Porque virou incômodo sustentar missionários que alcançam povos inalcançados. Porque nós vivemos numa sociedade onde cada um no seu quadrado, se quiser lá. Meu irmão, povo alcançado, não alcançado, qualquer que seja, precisa ouvir de Jesus, porque
se morrerem sem Cristo, eles não vão alcançar a salvação. Ser missionário se tornou incômodo, ter missionário se tornou incômodo. Porque é comprar briga com a sociedade, com o sistema, com as coisas que estão acontecendo. E tem um monte aí abandonado. Mas as nossas luzes estão, ó, cada vez melhores. Não é esse tipo de igreja que nós fomos chamados para ser, não é. Não estou sendo puritano. Estou tendo uma reflexão sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. Nós devemos ser uma igreja, nós seremos uma igreja que abençoa. Tenho conversado com isso com a pastora Tati, com a minha esposa. Nós precisamos ser uma igreja que abençoa. Então, logo temos condições, nós vamos dar dízimos dos dízimos. Nós vamos dizimar sobre os dízimos da igreja. Existem irmãos que precisam de ajuda. E se nós pudermos ajudar minimamente, nós vamos fazer. Porque é o reino, não é o homem. Não é o nome numa placa, não é a foto de ninguém na frente da igreja. É o reino. As pessoas estão brincando com algo muito sério. É o reino. Jesus morreu por esse reino. As pessoas estão brincando com aquilo que não pode ser negociado. Ah, pastor, mas a gente vai levar um evangelho pesado? Não, irmão. A gente vai rir, a gente vai se juntar, a gente vai falar do Senhor, vamos para a pizzaria, a gente vai ser feliz. Estou falando para viver um evangelho, mas a gente precisa viver o evangelho. A gente precisa viver o evangelho. Pessoas morreram. A gente tem um compromisso com pessoas que morreram para a gente estar aqui hoje. Pessoas foram decapitadas, pessoas foram sacrificadas, pessoas foram mortas, pessoas foram perseguidas. Pessoas abandonaram seus pais, suas mães, seu conforto do seu lar para estarem aqui hoje. E será que esse é o papel da igreja evangélica, da igreja protestante no Brasil? Há 20 anos atrás, quando eu me converti, eu ouvi, não foi uma vez, foram milhões de vezes, dizendo que aqui seria ser um missionário para o mundo. E aqui eu estou vendo, mais uma vez, tem muitas igrejas sérias, não é nós, mas nós vamos fazer parte dessa geração que denuncia, que vive isso de forma diferente. Igrejas estão se perdendo nesse processo. A Bíblia fala de Deus abençoar o cristão? Fala. A Bíblia fala sobre bênçãos espirituais que Deus e materiais? Fala. A Bíblia fala que Deus quer abençoar a sua vida? Fala. Deus é um Deus que abençoa financeiramente, emocionalmente, conjugalmente, na sua vida. Fala, com certeza fala. Mas a Bíblia não fala só isso. A Bíblia não fala só isso. E as pessoas estão fazendo seleção daquilo que vale, daquilo que se deve e que não se deve falar. Bênçãos espirituais, eu falo. Necessidade de abandonar o pecado, eu não falo. Prosperidade, eu falo. Necessidade de, se você é crente, nascido de novo, você precisa ter o fruto do Espírito. Eu não falo. Só que o reino de Deus, ele chegou. Ele é chegado. Não é a primeira vez que a igreja passa por esse tipo de problema, por esse tipo de crise, nem vai ser a última. Mas eu não quero saber qual é a vez. O que nós seremos é que, independente do momento da igreja, nós seremos igreja. Para finalizar, inspiração conceitual. Creio que os conceitos bíblicos são inspirados e não as palavras. Assim, ela deixa exposta de outro modo, é tão inspirado quanto a ideia exposta. Tá entendendo? Assim, a ideia exposta de outro modo é tão inspirada quanto a original. Quer dizer, quer pegar, é só o conceito, né? Você vê muito isso. Ninguém lembra, mais uma vez, o vídeo do Deuteronômio fala lá, sermão expositivo. Por que sermão expositivo? É o texto. Nós vamos falar do texto. Tirar aplicações do texto para a nossa vida. Não é pegar o conceito do texto e aí pegar esse conceito e criar uma inspiração conceitual, que é o que a maioria das pessoas faz hoje. Não, a gente pode falar que, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para nós. Podemos falar, mas qual é o texto? O texto é uma promessa para Israel, o texto é uma promessa para a sua igreja,
Nós podemos tirar isso aplicado. Se Deus preparou isso lá, Deus pode preparar isso para a nossa vida hoje. Isso é uma coisa. Agora, a gente pegar isso, ignorar todo o resto, dizer, não, tá vendo? Meu irmão, Deus tem uma bênção para vocês. Por último, a inspiração neo-ortodoxa. Nesse caso, a revelação está centrada em Jesus. A Bíblia, mesmo possuindo erros, é válida ao nos apresentar Jesus. Assim, a Bíblia é produto humano, falível, mas pode se tornar a palavra de Deus quando lida por nós. Ou seja, a Bíblia se torna a palavra de Deus quando Cristo fala conosco em suas páginas. Desse modo, a Bíblia não possuiria autoridade, mas seria um bom instrumento nas mãos de Cristo, apesar de possuir erros. É o movimento mais que mais a gente está acostumado. Gente. Não, a Bíblia são situações. Eu vou colocar claramente aqui, por exemplo, a questão sobre o pecado dentro da igreja e fora da igreja. É óbvio que dói para a gente se posicionar contra aquilo que a gente claramente a Bíblia vê como errado. É óbvio. É óbvio que nós amamos as pessoas. É óbvio que dói ver uma pessoa passando por certas situações. É óbvio. Mas o fato de nós sermos temos um coração que se condói com essas situações, não necessariamente significa que nós negociaremos com essas situações. Perfeito, pastor. Nós precisamos ser igreja. Você tem a certeza absoluta, é o nosso compromisso pastoral aqui. Você, não é que você não seja, mas nós vamos construir cada vez mais um caráter de você ser, de eu ser, de nós sermos igreja. De maneira. Ninguém fala mais disso. Ó, você não deve ter ouvido, duvido que você ouviu nos últimos. Botar nos últimos 12 meses. Você viu alguém pregar sobre galardão? Uma pesquisa rápida. Alguém ouviu aqui nos últimos 12 meses? Não. Não. Alguém já ouviu falar sobre galardão? Tem alguém que não ouviu falar sobre isso? Já ouvi essa palavra, pastor, mas a saber exatamente o que é, não sei. Então. Galardão, pastor, seria. Desculpa. Não, claro, Yasmin, pode falar. interrompi você, irmã? Não, pode falar. Eu não sei, Não, eu acho pode que o falar. galardão. Pode? Eu acho que o galardão seria quando você atinge um determinado ponto para Deus. Então, você recebe um galardão, você recebe como eu diria, não sei se a palavra é essa, pastor. Seria o reconhecimento divino, galardão. Está próximo ou está muito Ah, distante, não. pastor? Vou ler um texto aqui de Gálatas, de Colossenses 3:23. Alguém levantou a mão aí, mas ó, Colossenses 3:23, 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, ou galardão também. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. A Bíblia fala sobre recompensa. Isso é só um texto, tá? Tem inúmeros textos. Em Tiago, Tiago, acho que é 1:12, fala: Feliz é um homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, qual Deus promete tudo que eles amam. A Bíblia fala sobre a perseverança do santo, a perseverança de nós santos, e a partir dessa perseverança, da nosso desempenho na perseverança dos santos, de uma recompensa na eternidade. É a famosa brincadeirinha, eu estou falando de maneira muito grosseira aqui, mas é a famosa pedrinha na sua coroa. Qual vai ser o seu galardão? O que você fez para Cristo? Qual é a sua responsabilidade diante da expansão do reino? Ah, pastor, mas a minha vida é muito difícil, é corrida. Não, de todo mundo é. Não estou falando para você estar na igreja enfurnado 24 horas por dia. Você pode ser bênção onde você estiver. Pode falar do amor de Cristo onde você estiver. Você pode dar bom testemunho aonde você estiver.
As pessoas, elas têm dificuldade em testemunhar de Jesus, não é porque elas têm dificuldade de testemunhar de Jesus, é porque elas têm dificuldade de ter uma vida reta. Porque elas têm dificuldade de não ter uma vida dupla. Porque elas têm uma dificuldade de ser a mesma pessoa na igreja, ser a mesma pessoa fora da igreja. É Por isso que as isso. pessoas têm dificuldade de testemunhar de Jesus. Não é porque é difícil testemunhar de Jesus. É porque elas não vivem aquilo que elas pregam. É porque elas não vivem aquilo que elas vivem dentro da igreja. Só que nós seremos recompensados pelo aquilo que nós fizemos para o Senhor. A Bíblia, ela é muito clara sobre a perseverança a respeito dessa recompensa, da perseverança, de permanecer firmes, de permanecermos em Cristo, firmes e fiéis àquilo que Deus nos chamou para fazer. Agora, sabe por que ninguém pega sobre galardão? Porque ninguém quer saber de recompensa na eternidade, todo mundo quer saber do hoje, da recompensa hoje. Porque pegar sobre galardão não dá ibope, né? Não dá dízimo, não dá gente. Mas será que essas pessoas realmente elas estão vivendo um evangelho que é aquele que é o evangelho que Cristo trouxe para nós? Será que é isso que é ser crente? Eu lembro quando eu me converti, minha preocupação era. Eu brincava que eu queria entrar no céu de cabeça virada, assim, ó. Tão pesado que ia ser minha coroa. Queria ganhar vidas para Cristo, eu queria evangelizar, eu queria falar do amor de Deus, eu queria testemunhar a respeito do que eu tinha vivido, a respeito das coisas que eu tinha falado. Ah, pastor, mas aí é você ser carola, é você ficar furado na igreja. Não, não é sobre isso, irmãos, não é. Não é sobre isso. Não é sobre você abrir mão de ir no restaurante, de você viver um. Não, eu até brinquei, você não precisa. Ah, eu não vou no aniversário de família porque é dia de culto. Não, meu irmão, vai no aniversário de família. Se possível, me avisa antes que eu quero orar por você, para que você seja sal nesse mundo, para que você seja sal que salga, para que você seja a luz do mundo, sal nessa terra. Você faça a diferença no churrasco da sua família, que as pessoas olhem para você e não reconheçam você. Não é abrir mão da sua vida, é viver a sua vida através de Cristo. Isso é ser crente. E a inspiração da Bíblia é inegociável para nós. Nós não negociamos com a palavra de Deus, porque ela não é nossa, ela é de Deus. E somente o Senhor pode cumprir, e somente o Senhor pode estabelecer os seus princípios. Amém? Amém. 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 Vocês querem comentar alguma coisa? Desculpa aí pelo ter avançado um pouco, mas eu precisava terminar Não, essa muito bom, pastor. bastante. Amém. Amém? Amém. Esclarece bastante, exorta. É, sabe, a gente precisa disso. Eu preciso disso, né? Eu não posso fazer mais 10 anos e ficar naquele negócio. Não, vamos só no Novo Testamento. Esquece o velho, agora é novo, é tudo na graça, tudo pela graça. Não, não dá. Ah, mas em todo lugar existe, Nádia. Falei, gente, mas novamente esse assunto está dando problema. Não. Eu não vou falar o nome por uma questão de respeito e gratidão, tá? Hum, Mas não tem nada a ver com a congregação nossa antiga, já é só hum, para todo mundo hum, ficar um pouco mais à vontade, né? Mas hum. também não falo porque, enfim, eu fico constrangida e também respeito, tenho gratidão. Mas isso não significa que a gente também vai aceitar sempre essa mesma justificativa, né, pastor? Ah, mas isso sempre aconteceu, vai acontecer aqui, vai acontecer em tudo quanto é. Eu falei, alto lá. Hum, Vai acontecer se a gente permitir, gente. exatamente. Olha, gente, vamos sentar, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos ver onde a gente está errando, não sei. É muito difícil, sabe, pastor? Então, é muito bom mesmo, sabe? Esclarece, fala, exorta, porque a gente precisa melhorar. Eu quero ser uma pessoa melhor do que ontem, Hum, do que hoje, amém. Nós sabe? queremos, nós queremos. E seremos. Seremos uma igreja melhor porque seremos irmãos melhores. Porque teremos servos de Deus melhores, caminharemos com o Senhor. Em verdade.
Nós precisamos ter no nosso meio, sabe, que é liberdade, sabe, irmão? A gente não pode. Eu tenho, eu estava preparando uma pregação que falando sobre isso, assim, vou antecipar. Quando a gente aceita Cristo, a gente fica tão exposto, né? Sim. É tão exposto no sentido assim, Deus desnuda, né? A gente fica nu diante de Deus. Você não tem mais desculpa, você reconhece que você é pecado, que você não vale absolutamente nada e que Ele te ama. E aí, a vantagem de você ficar nu é que você não tem mais amor à sua roupa, entendeu? Você não tem mais. E as pessoas na igreja, elas vivem amando as vestes, amando vestir uma Talvez a veste religiosidade, né, pastor? exatamente de santidade, Religiosidade, uma coisa, veste fica que todo mundo lá na frente, né? O pessoal de intercessão, bom, isso uma outra congregação. Mas ali era uma confusão, disse-me-disse, um bate-boca, meu Deus, que confusão. Ao invés da gente trazer pessoas, a gente que eu digo, não. Eu me coloco no meio para não dizer que são determinados irmãos. Enxotavam as pessoas fugiam. Às sim. vezes, ali, fulano foi embora, mas por quê? Nádia, você sabe? Não. Eu vou dizer que eu sei. Porque quando eu começava a falar, né? Nós precisamos ter essa percepção, criar um ambiente onde a gente. Meu irmão, ninguém aqui é super crente, ninguém aqui quer fingir que é santo. Todos nós, o que nos iguala é o pecado e a salvação em Cristo Jesus. Exatamente, Luana. Exatamente. Irmãos, a gente tem que ter um ambiente na nossa igreja, em nome de Jesus, onde nós possamos chegar um para o outro e falar assim: olha, irmão, eu estou passando uma dificuldade muito grande, eu tô, eu tô passando um problema no meu trabalho, no meu casamento, preciso de oração. Óbvio que você não vai sair Me espalhando, mas ajuda, exatamente, você tem que ter, a gente tem que ter essa liberdade é a sabe, vai fazer o coinonia, quê? né, pastor? Exatamente, tem que ter esse ambiente de confiança. O que a gente tem que tratar, o que eu estou dizendo é o seguinte, a Bíblia fala, Tiago fala muito claramente, você confessa o pecado a Deus para ser perdoado, mas nós confessamos os pecados uns aos outros para sermos sarados. O perdão vem de confessar a Deus, a cura vem de confessar o seu irmão. Só que a igreja, ela se acostumou ao longo do tempo o seguinte, porque quando eu confesso vira uma confusão, vira uma fofoca. Então o que a gente faz? Tira a confissão, tira a coinonia, tira a irmandade, tira o caminhar junto, ao invés de combater o fofoqueiro. Perfeito. Ao invés de exortar quem está errado. Porque a maioria do tempo isso vem da própria liderança, a liderança fofoqueira, a liderança que fala mais do que a boca, a liderança que não respeita seus membros, a liderança que se acha superior, que se acha no direito de exercer juízo sobre a vida das pessoas. Isso vem daí. Amém, pastor. Então, nós precisamos, irmãos, Amém. ser uma igreja diferente. Não tem hierarquia, não existe superioridade. Existe o seguinte: hoje eu me encontro, eu e minha esposa, numa condição de pastoreio, de orientação, de caminhada. A minha intenção é que daqui a um tempo diferente na vida de cada um mês, um ano, 10 anos, não importa, daqui no tempo a gente vai estar no mesmo nível de maturidade, vocês possam pastorear a outros, que vão pastorear a outros, que vão pastorear a outros. Isso é ser igreja. É o princípio do discipulado. Só que o discipulado, ele não começa por saber, ele começa por confiar. Ele começa por ser confiável, por caminhar junto. Nós vamos o tempo todo. Essa provocação vai ser o tempo todo. Nós seremos uma igreja que nós vamos refletir sobre nós mesmos. O que os outros estão fazendo não me importa. Nós vamos refletir sobre nós, sobre as nossas condutas, sobre as nossas formas de agir, sobre como nós nos comportamos uns com os outros, sobre o nosso. Nós teremos. Tudo vai ser questionado. A gente vai ter um evento. É para a glória de Deus? É para alcançar o perdido? É para edificação? Não, não vai ser feito. Mas a gente precisa agitar, trazer a igreja. Não, não, a gente não precisa de nada. Não precisa de nada. A gente precisa do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E aí, a partir daí, ele vai dizer o que é, qual é o próximo passo. Nós seremos igreja. E a igreja passa pela palavra de Deus, que é inegociável.
Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Desculpa aí, hoje eu passei muito do tempo. Peço perdão aos irmãos, mas essas conversas são importantes. Em nome de Jesus. Pode passar sempre, pastor, quando for assim. Amém. Amém. Pode ficar mais meia hora. Amém. Amém. Vamos orar. Márcia, você está com o microfone aberto? Você consegue abrir o microfone para nos abençoar nessa noite? Se possível, se não for possível, tudo bem. Sim. Amém. Ore por nós, então, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor, obrigado por essa noite, Senhor, por tantos esclarecimentos através do nosso pastor Lúcio. Abençoa a vida dele para que todas as aulas sejam tão, assim, demoradas, passada da hora, para que a gente possa ter um conhecimento maior da palavra de Deus, Senhor. Muito obrigado. Abençoe as pessoas que aqui participaram dessa aula, desse lado. E muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por fazer parte desse grupo, dessa igreja. Estou muito feliz. Amém. Em nome de Jesus, obrigada. Amém. 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 Fiquem na paz. Amém, pastor. Fica com Deus. Jesus abençoe Amém. vocês, tá bom? Amém. Amém? Obrigada, Na pastor. quinta-feira nós temos culto, hein? Convide alguém, chame alguém, mande o link. Vamos falar do Pode reino, vamos deixar. falar de Jesus, Sim. vamos expandir, tá bom? Sim. Fiquem na paz. 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 Paz a todos.